Foi numa noite comum, mas que virou um pesadelo. Eu não sabia que aquela noite mudaria tudo. Descobri o que nenhuma esposa quer saber. Meu marido me traía. A sensação de choque foi imediata. O chão pareceu abrir sob meus pés. Eu me perguntava, como ele pôde fazer isso depois de tantos anos juntos? Tantas promessas feitas em silêncio. Tantos sonhos construídos lado a lado. Minha cabeça girava. E o coração, despedaçado, batia com uma dor que parecia não ter fim. Quando ele finalmente decidiu sair de casa, não houve explicações, nem súplicas que o fizessem ficar. O silêncio que deixou no ar era mais cortante que qualquer palavra. Meus olhos não acreditavam no que viam. As malas prontas, o portão fechando, a porta se trancando. E eu ali, só, segurando a aliança no dedo como se ela fosse a última esperança. Chorei como nunca imaginei que choraria. Aquele momento trouxe um vazio tão grande que parecia consumir toda a minha alma. Sentir-se traída é uma dor que ninguém pode medir, porque ela não machuca só o coração, machuca o que éramos juntos. Eu me senti rejeitada, invisível, como se tudo que construímos não tivesse valor algum. Perguntas insistiam em minha mente. O que eu não fiz? Por que ele fez isso comigo? Mas não havia respostas. Só o eco da solidão no quarto vazio. Eu pensei que meu mundo havia acabado ali. Mas algo dentro de mim ainda resistia. Mesmo que fraco, um fio de esperança que eu não sabia explicar. O que eu não sabia naquele momento era que aquela dor, por mais intensa que fosse, não seria o fim da história. Que mesmo no meio do caos, Deus já estava preparando um caminho para a restauração. Eu estava ferida, despedaçada, mas não destruída. E é essa verdade que eu preciso que você entenda desde já. Mesmo quando tudo parece perdido, existe uma força maior que pode transformar a sua dor em vitória. Naquele momento de desespero, quando parecia que tudo havia acabado, eu encontrei meu maior refúgio, a oração. Não me restava mais nada a não ser me ajoelhar e buscar em Deus a força para continuar. Eu não tinha palavras para descrever a dor, mas tinha um coração disposto a clamar. Nas madrugadas silenciosas, entre lágrimas, comecei a fazer um pacto comigo mesma e com Deus. Eu lutaria pelo meu casamento na única arma que me restava, a fé. As primeiras noites foram as mais difíceis. Eu sentia a solidão como uma tempestade que me envolvia por completo. Mas naquela quietude, uma voz interior me dizia para não desistir, que Deus estava comigo e que aquele sofrimento tinha um propósito maior. Comecei a levantar cedo, orando antes do amanhecer, clamando pelo nome do meu marido, pedindo que o Espírito Santo tocasse o coração dele, que ele fosse alcançado pela luz da verdade. A cada oração, eu sentia minha alma se fortalecendo, mesmo que os dias continuassem difíceis. Eu jejuava com fervor, entregando nas mãos de Deus cada lágrima, cada angústia, cada medo. Consagrava nossa aliança, mesmo quando ele estava distante, perdido no caminho. Enquanto o mundo via uma mulher derrotada, Deus via uma guerreira de joelhos, uma mulher que decidiu não se render, que escolheu acreditar contra todas as evidências. E foi nesse tempo de silêncio e luta espiritual que comecei a perceber uma mudança dentro de mim. A dor estava dando lugar a uma fé inabalável. Mais do que orar pelo meu marido, eu orava para que Deus me moldasse, me renovasse, me preparasse para o que viesse a seguir. Não era uma luta apenas para trazer ele de volta, mas para me tornar a mulher que Deus queria que eu fosse. As noites de choro deram lugar a momentos de paz, mesmo em meio à tempestade. Eu descobri que, quando oramos de verdade, nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus, capazes de transformar o impossível. E foi assim, entre lágrimas e promessas, que eu me levantei. Não como uma vítima, mas como uma mulher de fé. Uma mulher que escolheu não se deixar abater pelo sofrimento, mas usar a oração como escudo e espada. Porque naquele momento eu sabia. A restauração do meu casamento começaria dentro do meu coração,
na intimidade do meu relacionamento com Deus. A jornada de oração não foi fácil, muito pelo contrário. Era uma verdadeira guerra espiritual. Cada dia parecia um novo campo de batalha. Eu me via diante de forças invisíveis, um confronto que ultrapassava o que os olhos humanos podiam ver. Enquanto meu marido parecia cada vez mais distante, vivendo uma vida desconectada da nossa história, eu sentia o peso das batalhas espirituais, onde o inimigo tentava me fazer desistir. Era difícil manter a fé quando a esperança parecia tão frágil. Os meses passaram e a ausência dele só aumentava o vazio no meu peito. Ele postava fotos, se divertia com amigos, enquanto eu passava noites em claro, chorando e orando. Foi nesse tempo que entendi que o problema não era apenas ele, mas algo maior. Uma batalha espiritual se desenrolava, onde eu precisava estar, firme, mesmo quando tudo gritava para eu desistir. Comecei a orar em línguas, algo que nunca tinha feito antes, buscando a direção e o poder que só o Espírito Santo pode dar. Fiz campanhas de oração, levantei promessas da Bíblia, escrevi declarações que colava em cada espelho da casa. Minha casa é do Senhor, eu repetia. Meu marido será um homem de Deus. Essas palavras eram o meu escudo e a minha espada. Ainda que o silêncio fosse quase ensurdecedor, minha fé aumentava a cada manhã. Entendi que a luta era contra principados e potestades, contra forças espirituais que queriam destruir o que Deus havia unido. Apesar da dor, eu me mantinha firme. Não era uma fé cega, era uma fé que luta. Eu orava com lágrimas, clamava com o coração aberto e, acima de tudo, esperava no tempo certo do Senhor. Minha oração deixou de ser apenas pelo retorno do meu marido. Passou a ser para que Deus o transformasse, que o alcançasse profundamente mudando seu coração. A mulher de oração que eu estava me tornando já não temia a guerra, porque sabia que Deus lutava comigo. A batalha era dura, mas eu sentia que Deus me sustentava, me fortalecia para não fraquejar. Cada lágrima derramada era uma arma espiritual, cada madrugada de oração uma fortaleza invisível. Eu entendia que o resultado daquela luta dependia da minha perseverança, da minha fidelidade, do meu compromisso em permanecer de joelhos, mesmo quando parecia que ninguém mais acreditava. A guerra continuava, mas eu já não estava sozinha. E foi justamente no momento em que eu sentia que minhas forças estavam no limite, quando pensei em desistir, que o inesperado aconteceu. O telefone tocou, e do outro lado da linha estava ele. A voz trêmula, embargada pelo choro, pedindo perdão. Eu mal conseguia acreditar. Meu coração acelerava como se fosse saltar do peito. Ele confessou que não conseguia dormir, que as noites eram tomadas por lembranças minhas, por imagens das minhas orações feitas na madrugada. Ele havia sido tocado pelo Espírito Santo. Ele contou que naquela madrugada teve um sonho poderoso. Nele, viu Jesus falando diretamente com ele, dizendo: "Volte para casa, ela está me buscando por você." Aquilo mudou tudo. Ele não queria mais a separação, não queria mais a dor. Eu senti uma onda de esperança e alívio invadir minha alma, e sem hesitar, caí de joelhos, chorando como uma criança. Não era apenas a volta dele, mas a confirmação de que Deus estava operando um milagre real e palpável em nossas vidas. No mesmo dia, ele voltou para casa, mas não como antes. Ele voltou transformado, com um coração arrependido, aberto para recomeçar. Oramos juntos, choramos juntos, pedimos a Deus que fosse o centro do nosso casamento. Ele entregou sua vida a Cristo ali, diante dos meus olhos. Rasgou os papéis do divórcio e me pediu para que dessemos uma nova chance, um novo começo. Aquele momento não era só a restauração do nosso relacionamento, mas o renascimento da nossa fé e do nosso amor. Eu pude ver que a verdadeira restauração não aconteceu porque eu fui perfeita, ou porque ele mudou por vontade própria, mas porque Deus honra a mulher que ora com fé, que não desiste na batalha espiritual. A fidelidade nas orações, mesmo quando parecia que ninguém ouvia, foi o que moveu o coração de Deus para agir. E hoje, com o casamento restaurado, eu sei que nada é maior que o poder da oração
e a mão de Deus na nossa história. Cada lágrima derramada, cada madrugada em oração, cada promessa da Bíblia declarada, tudo fez parte desse milagre. O que parecia impossível aos olhos humanos, Deus fez acontecer. E eu me tornei testemunha viva de que mesmo na maior escuridão, a luz da fé brilha e guia o caminho para a vitória. O milagre que Deus operou no meu casamento é uma prova incontestável de que Ele é fiel e poderoso. Este capítulo da minha vida me ensinou que a oração é a arma mais poderosa que uma mulher de fé pode ter, que a paciência e a perseverança, mesmo diante da dor, são sementes que Deus transforma em frutos de esperança, e que quando entregamos nossa luta nas mãos do Senhor, Ele não apenas restaura lares, mas renova corações e traz vida onde só havia morte. Se você está ouvindo essa história agora, com o coração apertado e sentindo que o seu casamento talvez não tenha mais solução, eu quero que você saiba: nada é impossível para o Deus que restaura lares. Ele é especialista em transformar histórias que parecem perdidas em testemunhos de vitória e renovação. O que eu vivi não é só uma história minha, é uma promessa para você que está aí, desesperada, sem esperança, pensando que acabou. Não importa o que ele tenha te dito, não importa se ele foi embora, não importa se ele te traiu. Você pode dobrar os seus joelhos e clamar a Deus, porque a mulher de fé não luta com palavras, ela luta no secreto, na intimidade com o Senhor. É nesse espaço escondido, longe dos olhos do mundo, onde acontece a verdadeira batalha e a vitória. A oração sincera, a fé inabalável, o jejum, a consagração, são armas que Deus usa para operar milagres. Eu sei que é difícil, que a dor parece esmagadora, que as lágrimas parecem não secar nunca. Mas acredite, Deus honra cada lágrima, cada suspiro, cada palavra dita na solidão do seu quarto. Ele vê a sua luta, Ele está com você, Ele está te fortalecendo. E mesmo que os sinais pareçam não aparecer, mesmo que o tempo pareça longo demais, confie. No tempo certo, Deus fará o impossível acontecer. Você pode estar se perguntando: mas e se ele não voltar? E se tudo continuar do jeito que está? Eu digo para você, a sua vitória não depende dele, mas da sua fé. Porque quando você ora, mesmo que ninguém veja, o céu está ouvindo. E o céu é poderoso para mudar tudo. Seu casamento pode sim ser restaurado, porque Deus é especialista em fazer o que a medicina, a psicologia e o esforço humano não conseguem. Então, vista-se de oração. Consagre sua aliança. Declare as promessas da Bíblia com autoridade. Jejue, clame, persevere. Porque a mulher de fé não desiste. Ela sabe que as lutas são temporárias, mas a glória da vitória é eterna. Cada passo que você dá em direção a Deus é um passo para a restauração completa, para a cura do seu coração e para o renascimento do seu casamento. E se você sentiu que essa palavra tocou seu coração, que trouxe esperança e força, eu te convido a fazer algo agora. Clique no like para mostrar que você crê no poder da oração. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres que precisam dessa mensagem, porque juntas somos mais fortes na fé e na luta. E se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais de milagres, de mulheres de fé que venceram as batalhas mais difíceis. Aqui, você vai encontrar inspiração, força e coragem para continuar lutando. Porque ainda existem histórias de milagres acontecendo, e o próximo pode ser o seu. Deus não esquece da sua dor. Ele não ignora o seu clamor. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E eu estarei aqui, orando por você, crendo com você, até que o seu milagre aconteça. Lembre-se sempre, a mulher de fé é aquela que, mesmo no silêncio e na solidão, mantém a chama da esperança acesa. Ela não vê as circunstâncias, mas vê o Deus que é maior que tudo isso. A sua vitória está mais perto do que você imagina. Continue firme, porque Deus honra a mulher que ora com fé.